Planos tangentes e aproximações lineares. Você já sabe determinar a reta tangente, a equação da reta tangente. Tá? Então você pode aproveitar muito desses conceitos. Aliás, está claro para você o que é uma reta tangente? Uma reta tangente é uma reta que na vizinhança do ponto de tangência ela se confunde com o gráfico. Tá bom? Então, por exemplo, só para a gente lembrar rapidamente. Eu tenho aqui eixo x, y. Eu tenho um gráfico de uma função qualquer, tá? Com uma variável só. E em certo ponto eu tenho aqui a reta tangente. Nesse ponto aqui eu tenho uma reta tangente. Observe que na vizinhança do ponto de tangência a reta se confunde com o gráfico. É isso que define reta tangente. Tá? Então lembrando, uma reta tem reta tangente? Tem. Uma reta que coincide com ela. Então a reta tangente pode ter vários pontos em comum. Outra observação que vale a pena lembrar. A função modular tem reta tangente nesse ponto? Aqui eu posso falar que tem várias retas que tocam esse ponto, mas nenhuma delas é uma reta tangente, porque nenhuma delas se confunde com o gráfico. Então uma função modular, aqui no vértice, não possui nenhuma reta tangente. Tá? Porque a reta tangente ela é uma aproximação do gráfico. Ela é a melhor aproximação linear do gráfico na vizinhança do ponto de tangência. É isso que define reta tangente. Ora, a equação de uma reta é dada por y menos y0, eu vou colocar aqui embaixo, y menos y0, coeficiente angular, x menos x0. Então, se você conhece um ponto da reta, você sabe as componentes x0 e y0, basta conhecer a inclinação. Então, você pode calcular o coeficiente angular da reta, pelo ΔY sobre ΔX, ou, se você sabe que a reta é a reta tangente, então esse coeficiente angular aqui é dado pela derivada. Tá? O coeficiente angular da reta tangente, a inclinação da reta tangente é a derivada da função. Não é a derivada genérica, é a derivada específica naquele ponto de tangência. Então aqui nós temos a equação da reta tangente. Ora, como fica isso aqui no R3? Se eu estou no espaço tridimensional, agora eu não tenho o gráfico, o meu gráfico não é mais uma linha. O meu gráfico agora é uma superfície. Vou fazer aqui um paraquedinhas aqui, tá? Uma superfície. Dado esse ponto aqui passam várias retas tangentes, tá? Mas todas essas retas tangentes estão em um plano, que é o plano tangente. Ora, eu tenho aqui a equação do plano geral. Eu tenho z menos, vou botar aqui embaixo também, z menos e0, coeficiente angular, x menos x0, coeficiente angular em relação a y menos y0. Percebe que a estrutura da equação de um plano é similar à equação da reta, né? Mais acrescentada uma dimensão. O que define um plano? 3 pontos ou um ponto, no caso aqui, dado por x0, y0 e z0, e dois vetores linearmente dependentes, duas direções, duas inclinações, dados aqui pela inclinação m e inclinação n. Mas como eu sei que esse plano é o plano tangente, essas inclinações aqui são dadas respectivamente pelas derivadas parciais. Então aqui eu tenho a derivada parcial de f com relação a x e aqui a derivada parcial de f com relação a y. Mas não são as genéricas, são derivadas parciais específicas no ponto. Tá? Aqui ficou um pouquinho embolado, mas é a específica, x0, y0. Então isso aqui define o plano tangente. Da mesma forma que você tinha aqui a equação da reta tangente, agora você tem a equação do plano tangente. Tá bom? Também é usual a gente ir direto naquela equação bem simples, né? Equação geral do plano AX mais BY mais CZ igual a D. Eu acho também bem prático partir desse modelo. Lembrando que A, B e C são componentes do vetor normal. Tá? Então aqui eu tenho o vetor normal
E as componentes desse vetor normal é dado por A, B e C. Se você observar, o coeficiente aqui do x é o A. Se você olhar aqui, na forma que é embaixo, fazendo a distributiva, quem vai ser o coeficiente do x vai ser a derivada parcial com relação a x. Tá? Então o vetor normal pode ser dado de forma bem simples, na qual a primeira componente do vetor normal, o coeficiente A, é a derivada parcial com relação a x naquele ponto. Da mesma forma, o B, que é a segunda componente do vetor normal, que é o coeficiente do y, se você olhar aqui, quem vai ser o coeficiente do y nessa expressão? É a derivada parcial de f com relação a y. Então, a gente acha o vetor normal rapidamente, colocando na primeira componente a derivada parcial com relação a x, e na segunda componente a derivada parcial com relação a y. As derivadas parciais específicas, tá? Não é a geral, não. E o z? A terceira componente do vetor normal é dado por c, que é o coeficiente do z. E se você olhar aqui, ó, o coeficiente do z aqui é 1. Mas se eu escrever do mesmo lado da equação, uma vez que aqui eu tenho as três componentes do mesmo lado, o coeficiente do z equivalente é menos 1. Então aqui nós temos uma maneira rápida de chegar no vetor normal. Então se você conhece o vetor normal, que é exatamente essa estrutura sempre, e um ponto conhecido, se você conhecer esse ponto aqui, pronto. Você monta a equação do plano tangente a partir dessa forma, que eu acho que é mais prático, tá? Mas tanto faz, são formas equivalentes. Ok? Vamos fazer aqui um exemplo. Posso até fazer das duas maneiras. Você depois decide o que você acha mais prático. Por exemplo, determine o plano tangente ao paraboloide elíptico dado por essa expressão aqui. Então, aqui eu tenho uma função com duas variáveis. No ponto 1, 1, 3. É claro que esse ponto deve pertencer à superfície, senão não faz sentido, mas é bom você verificar. Ó. Quando o x vale 1 e o y vale 1, se você jogar aqui 1 e 1, o resultado é 3. De fato, o z é 3. Então está lá, esse ponto de verdade pertence ao gráfico dessa função aqui. Nesse ponto passam várias retas tangentes que estão todas no mesmo plano, que é o plano tangente. Então eu posso partir daqui. Ó. Eu tenho z menos z0, coeficiente angular, no caso aqui é a derivada parcial específica, vezes x menos x0, mais outro coeficiente angular, que é a derivada parcial específica, no ponto y menos y0. Então você já sabe quem é z0. z0 é 3. Você já sabe quanto que vale o x0. x0 é 1. Você já sabe quanto que vale o y0. y0 também é 1. Olha aí. Então, para você montar a equação do plano, basta calcular as derivadas parciais e substituir. Então, por exemplo, vou calcular aqui no cantinho. A derivada parcial de f, ou z no caso, tanto faz, com relação a x, estou derivando aqui, tá? Derivando essa expressão aqui, ó. Com relação a x, é 4x. Tá? A derivada parcial com relação a y, derivada parcial de f com relação a y, olha aqui, é 2y. Aqui são as derivadas genéricas. No ponto em questão, no ponto 1, 1, 3, ou no caso aqui no ponto 1, 1, quanto que vale essas derivadas parciais? A derivada parcial com relação a x vale 4, e a derivada parcial com relação a y vale 2. Então aqui eu tenho 4, 2. Então eu já tenho a equação do plano, acabou. Então aqui eu tenho z, posso fazer distributiva, 4x menos 4, mais 2y, menos 2, mais 3. Então esse mais 3 aqui é a forma equivalente desse menos 3 no segundo membro da equação. Com isso nós temos a equação do plano dado por 4x mais 2y e as constantes. Você reduz menos 4, menos 2, menos 6, mais 3, vai dar menos 3. Okay? Então está aqui a equação do plano. Você pode deixar assim, em função de z, né, z em função de xy, ou você pode escrever 4x
mais 2y menos z igual a 3. Tá? Aí a equação geral do plano nesse formato. Ah não, mas eu prefiro fazer de outra maneira. Eu quero partir daquela forma já, né? Aquela forma geral. AX mais BY mais CZ igual a D. Claro, você precisa saber os coeficientes do vetor normal. Mas nós já vimos agora há pouco que o vetor normal é dado por esse aqui. Ó. São derivadas parciais nas duas primeiras componentes e a terceira é sempre menos 1. Eu já calculei as derivadas parciais. Encontrei 4 com relação a x, 2 com relação a y, e o z sempre menos 1. Olha aqui. Olha como é que eu já estou perto da resposta final. A diferença é que aqui eu tenho um d genérico. Então, se eu parar aqui, eu não me refiro a um plano, mas eu me refiro a vários planos, a infinitos planos, todos com o mesmo vetor normal. Mas eu não quero me referir a todos esses planos, eu quero um desses apenas. O plano que eu quero tem uma coisa que os outros não têm. O plano que eu quero tem um ponto, que é o ponto 1, 1, 3. Então é só você jogar aqui, ó, achar o D específico que satisfaz esse ponto. 1, 1, 1, 3. Quando o x vale 1, aqui é 4. Quando o y vale 1, a segunda parcela é 2. Quando o z vale 3, aqui é menos 3, igual a d. Ou seja, o d específico do plano que eu quero vale 3. Então a equação do plano de interesse é 4x mais 2y menos z, que é a parte que eu já tinha encontrado aqui, ó. Só que agora eu quero o d específico. O d específico é 3. Tá? Então tá aqui. A equação do plano, né, calculada a partir de outro padrão, que são padrões equivalentes. Aí você escolhe aí a maneira que você achar mais conveniente, mais prática. Tá bom, gente? Façam os exercícios que eu marquei lá na sala virtual. Qualquer dúvida, coloca no grupo. Ou anotem aí para o nosso próximo encontro. Tá bom? Até lá. Tchau, tchau.